Não existem dúvidas de que o Egito Antigo foi uma das maiores e mais marcantes civilizações da história da humanidade. Mesmo após tantos milhares de anos, existem ainda muitos mistérios por desvendar e certamente muitos segredos por revelar nas areias do deserto. Eu sou a Ana, este é o canal Universo Impressionante e no vídeo de hoje vou mostrar-vos 5 curiosidades acerca do Antigo Egito. Vida após a morte. Para os egípcios antigos, a vida após a morte era a maior certeza da sua existência. Segundo as suas crenças, a morte era o processo em que a alma se desprendia do corpo e, consequentemente, um estágio de mudança para uma nova existência. Eles tinham uma grande preocupação em preservar o corpo após a morte, pois acreditavam que o corpo era a morada da alma e que o desencarnado precisaria dele intacto no plano espiritual. De forma a preservar os corpos, eles desenvolveram várias técnicas de mumificação capazes de o preservar durante milhares de anos. A mumificação era realizada por um profissional específico. Após retirar alguns órgãos, os restos mortais da pessoa eram repousados numa mistura que continha carbonato de sódio e água. Finalizada a imersão, ervas eram introduzidas no corpo para evitar o apodrecimento dos tecidos. Na etapa final do procedimento, o morto era enfaixado e coberto com uma cola que impedia a contaminação pelo ar. Terminada a mumificação, o falecido era colocado num sarcófago e posteriormente depositado num túmulo juntamente com comida, as suas riquezas, ofrendas e até alguns servos. Logo após o falecimento, segundo a crença egípcia, o indivíduo perdia acesso a todos os prazeres e regalias que desfrutava na sua existência terrestre. Para recuperar esses benefícios, a alma era conduzida pelo deus Anubis para se apresentar no tribunal de Osíris, local onde era alvo de uma avaliação dos seus atos. Antes do início do julgamento, era entregue ao falecido o livro dos mortos, onde obtinha as devidas orientações sobre como se deveria comportar durante o julgamento. Para que recebesse a aprovação das divindades, era necessário que o julgado não tivesse cometido nenhuma infração, como roubar, matar, cometer adultério, mentir, causar confusões, manter relações homossexuais ou até ouvir as conversas alheias. No ápice do julgamento, Osíris pesava o coração do falecido numa balança. Para que a pessoa recebesse aprovação, o coração devia ser mais leve que uma pena. Caso contrário, o indivíduo não poderia entrar no Duat, o submundo dos mortos, e a sua cabeça era devorada por um deus com cabeça de crocodilo, fazendo com que a sua alma fosse perdida para sempre. Adoração dos astros. Apesar de estarem longe de conhecer os segredos do universo, os antigos egípcios já apresentavam um elevado conhecimento em astronomia e inclusive adoravam alguns desses elementos. Uma das maiores curiosidades sobre este facto é de que as pirâmides foram construídas em alinhamento com as estrelas. Os egípcios acreditavam que, ao entardecer, o sol se punha na sua boca, para que à noite viajasse através do seu corpo e que pela manhã voltasse a brilhar no seu ventre. Quanto ao sol, Ra, para os egípcios era uma das mais importantes divindades. Ele foi associado à construção das pirâmides e à ressurreição dos faraós, e nascia todas as manhãs com o nascer do sol e morria em cada pôr do sol, iniciando a sua jornada para o submundo. Também a lua seria atribuída à divindade Quespíquisis, fundamental na criação da nova vida em todos os seres vivos e que seria também um curandeiro. Para além destes elementos, também a chuva e os trovões eram associados ao choro e ao riso da deusa Nut, deusa essa que seria também a representação da Via Láctea. Hieróglifos. Foi no Egito que surgiu uma das mais antigas formas de escrita, por volta de 3100 anos antes de Cristo. Estes hieróglifos levavam muito tempo para ser produzidos e por isso só eram aplicados em textos muito importantes, como inscrições de túmulos. Estima-se que apenas 4% da população sabia ler e escrever. Para eles, Thoth, deus da escrita e da sabedoria, criou a escrita para tornar os egípcios mais sábios e fortalecer a sua memória. Túmulo intacto de Tut. O rei Tutankhamon é sem dúvida uma das figuras mais conhecidas do Egito Antigo. Apesar de ser bem famoso nos dias de hoje, pesquisadores acreditam que os seus sucessores tentaram apagar o seu reinado da história. Tutankhamon assumiu o trono aos 9 anos de idade e foi responsável pela restituição do politeísmo, após o seu pai ter tornado o Egito um reino monoteísta, adorando apenas o Rei Sol.
10 anos depois de subir ao trono, Tutankhamon morre, não deixando ninguém para lhe suceder. É sepultado apressadamente num pequeno túmulo concebido para um cidadão comum e não com a grandeza que um faraó exige. Os egípcios revoltaram-se contra a heresia do seu pai Akhenaton, e os seus sucessores conseguiram apagar da história quase todos os vestígios de Tutankhamon e da sua família. Nunca poderiam eles imaginar que esse facto faria com que a sua memória ficasse viva para sempre. Em 1922, o seu túmulo foi descoberto pelo arqueólogo Howard Carter, completamente intocado. Este foi o primeiro e único túmulo da história de um faraó a ser descoberto com todos os seus tesouros no interior, inclusive a famosa máscara mortuária, completamente feita de ouro puro e pedras preciosas que pesa mais de 11 quilos. Cleópatra foi a última faraó do Egito. É impossível falar sobre o Egito e não lembrar Cleópatra, ou mais concretamente, Cleópatra a Sétima. Filha de Ptolomeu XII, Cleópatra foi a primeira rainha grega a falar egípcio, a adotar crenças faraónicas e a tentar devolver ao Egito o seu antigo esplendor. Conforme estipulado pelo seu pai, subiu ao trono aos 18 anos e reinou junto do seu irmão, com quem se casou. Por causa dos conflitos que surgem entre a jovem rainha e o seu irmão, Cleópatra pede ajuda a Roma para tentar transformar a invasão romana numa aliança favorável ao Egito. Assim, torna-se amante de Júlio César e posteriormente mãe do seu filho. César defende os direitos de Cleópatra ao trono e faz dela a única rainha do Egito. De seguida, Cleópatra une-se a Júlio César em Roma, mas não é bem recebida. Após Júlio César ser assassinado, Cleópatra volta ao Egito com o filho. Em Roma, Marco Antônio planeja a expansão dos domínios romanos para o Oriente. Para isso, Marco Antônio convoca Cleópatra para um encontro, apaixona-se por ela e juntos têm 2 filhos. Em 37 a.C., Marco Antônio trava uma guerra contra os partos e une-se a Cleópatra. O terceiro filho do casal nasce no ano seguinte, mas a guerra contra os partos termina em derrota. Marco Antônio ainda faz de Cleópatra rainha da Síria, Cilícia, Chipre e Arábia. Contudo, isso provoca a ira de Otávio, que declara guerra a Cleópatra. Marco Antônio é derrotado por Otávio e acredita que foi abandonado por Cleópatra. Desolado, comete suicídio com a sua própria espada. Por sua vez, ao saber desta atitude, Cleópatra prefere seguir o amante e mata-se também, deixando-se picar por uma serpente e tornando-se assim a última rainha do Egito que acabou conquistado. Até à data de hoje, o túmulo da rainha mais famosa do Egito nunca foi encontrado. Se gostas de curiosidades sobre o Antigo Egito, deixa desde já o teu like no vídeo. Podes também deixar o teu comentário ou até uma sugestão para um próximo vídeo. Não te esqueças também de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo novo.